Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexandra e a nossa aula de hoje é de matemática. Nós aprenderemos um novo conteúdo, medida de capacidade. E a primeira coisa que você tem que pensar quando a gente pensa em capacidade é que se trata de líquidos, tá bom, crianças? Então, olha só, medida de capacidade é a medida utilizada para verificar a quantidade de líquido que cabe num recipiente. E para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, ou seja, para medir a capacidade dele, nós podemos usar unidades não padronizadas de medida, como a capacidade de um balde, de um copo, de uma xícara de café ou de chá, de uma colher de café, de sobremesa ou de sopa. Vejamos alguns objetos que podem ser usados para medir a capacidade. O que a gente usa no dia a dia, crianças? A gente pode medir a capacidade com um copo, né, com uma garrafa, com uma colher, com uma xícara e entre vários outros. A grandeza capacidade também tem unidades padronizadas de medida. A principal unidade padronizada de medida que a gente usa para medir a quantidade de líquidos que cabe em um recipiente é o litro, que é representado pela essa letrinha L. Tá bom, crianças? Olha só, se vocês observarem, o leite costuma ser vendido em garrafas ou caixinhas com medida de capacidade de 1 litro. Outra grandeza de capacidade muito utilizada também é o mililitro, que é representado pela letra M e pela letra L. Ou seja, a gente chama de mLs, tá bom, crianças? Então, ó, para quantidades menores que 1 litro, nós usamos o mililitro. 1 litro ele é composto por 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros formam 1 litro. Vejam aqui nesse desenho, ó, 1 litro ele é igual a 1000 ml. Olha só, crianças, existe uma variedade enorme de produtos líquidos, né? Que usamos no nosso dia a dia, como perfumes, bebidas, remédios. Vejam aqui alguns exemplos de embalagens com a unidade litro e mililitro, ó. O todinho, o leite, a Coca-Cola que a mamãe compra no mercado, tá bom, crianças? E muitos outros. Olha só aqui, ó. Agora nós vamos para a atividade, tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês de matemática. Nós faremos a página 184, 185 e 186. Vamos iniciar aqui pela página 184. Número 1, estimativas. Então, olha só, tem um quadro, tá bom? E você vai fazer esse registro no quadro. Beleza, olha só. Nessa primeira coluna, tá falando assim, capacidade a ser usada como medida. Então, são aquelas unidades de medidas não padronizadas. O que você vai utilizar? Você vai precisar, ó, de uma colher de sopa, você vai precisar de uma colher de café, de uma xícara de café e de um copo comum. Beleza, e quais os recipientes que você vai medir a capacidade? Você vai pegar lá um copo comum, uma xícara de café, uma xícara de chá e uma jarra. Aí, olha só, na terceira coluna é a estimativa, é o que vocês acham, né, que cabe de capacidade nesses recipientes aí da segunda coluna. E depois vocês farão a medida exata mesmo. Exemplo, olha só, vou exemplificar aqui para vocês, para quem não entendeu. Primeiro exemplo aqui, você vai pegar uma colher de sopa e vai pegar um copo comum. Beleza, aí você vai olhar assim, será que quantas colheres de sopa de água que cabem dentro de um copo comum, dentro de um copo? Será quantas? Aí você vai colocar lá na coluna estimativa. E depois que você terminar isso, tá bom? Você vai realmente medir. Você vai pegar a água, né? A água,
a colher de sopa e vai enchendo lá o copo. Você vai ver quantas colheres de água que vão caber nesse copo e vão colocar ali na medida, tá bom, crianças? E assim vocês farão nos demais, tá bom? Questão 2. Observe a medida de capacidade das jarras A, B e C. Então, olha só, na jarra A, 5 copos. Na jarra B, 8 copos. E na jarra C, 10 copos. Há duas maneiras de despejar toda a água de uma das jarras, A ou B, e uma parte da água da outra para encher a jarra C. Tá bom? Então, você vai completar as frases para descrever essas duas maneiras. Tá bom, crianças? Então, tem um espacinho aí, você vai descrever, beleza? Página 185, número 1, tá falando assim, atividade oral. Como vocês estão em casa, vocês vão citar, né? Vocês vão pesquisar 2 produtos que são vendidos em embalagem de 1 litro e vão escrever aí a resposta, tá bom? Questão 2, estimativa. Letra A. Quantos copos comuns com água você acha que devemos despejar em um recipiente com medida de capacidade de 1 litro, para que este fique cheio? 8 copos? Mais do que 8 copos? Ou menos do que 8 copos? Então, o que vocês acham? Coloquem aí a sua resposta. Na B, tá falando assim, na sala de aula ou em casa, então vocês farão em casa, né? Você vai fazer a experiência concretamente e vai registrar. Então, você vai lá, você vai despejar aproximadamente quantos copos comuns com água para encher um recipiente com medida de capacidade de 1 litro. Tá bom, crianças? Então, façam essa experiência aí, vejam quantos copos que cabem em um recipiente com medida de capacidade de 1 litro. Beleza? E na letra C, você vai responder se você acertou ou errou a estimativa feita no item A. Tá bom, crianças? 3. Proporcionalidade. Marcelo gastou R$50 para abastecer o carro dele com 12 litros de combustível. Quanto Rosana vai gastar para abastecer o carro dela com 24 litros do mesmo tipo de combustível? Tá, crianças? Então, façam a conta aí. Eu já vou adiantar para vocês que vai ser uma multiplicação, tá bom? Beleza? E vejam quantos reais, né, que ela vai gastar aí para abastecer o carro dela, que a Rosana vai gastar aí para abastecer o carro dela, sendo que tem 24 litros. Então, se para abastecer o carro de Marcelo, que são 12 litros, né? Ele gastou R$50 para abastecer o carro de Rosana, que são 24 litros, ou seja, o dobro. Quanto será que ele vai gastar, crianças? Ele gastou 50, né? E o dobro de 50. Tá bom, crianças? Fica a dica aí, tá bom? Página 186, número 4. Água. Economize hoje para não faltar amanhã. Quando escovamos os dentes, devemos manter a torneira fechada para não haver desperdício de água. Nesse caso, em cada escovação são gastos cerca de 2 litros de água. Mas, se a torneira estiver aberta, serão gastos cerca de 12 litros de água. Letra A. Mantendo a torneira fechada, quanto podemos economizar de água em cada escovação? Façam os cálculos aí, tá bom, crianças? Letra B. Qual será a economia diária de água de uma pessoa se ela escovar os dentes 4 vezes por dia? Tá bom, crianças? Então, façam essa questão aí. Letra C. Converse com os colegas sobre outros momentos do dia a dia que podemos estar atentos para evitar o desperdício de água. Então, você vai conversar com o papai, com a mamãe ou com o irmão, tá bom, crianças? E coloquem aí a resposta de vocês. Questão 5. O consumo de leite na casa de Francisco é de 2 litros por dia. Calcule o consumo em cada item e registre. Letra A.
Se ele gasta 2 litros por dia, quanto que ele vai gastar em uma semana? Na letra A. Letra B, em 10 dias. Letra C, no mês de junho. Letra D, no mês de julho. Então, para fazer esse cálculo aí dos meses, você tem que saber quantos dias que tem no mês de junho e quantos meses que tem no mês de julho, tá bom? E coloquem as respostas aí de vocês, tá bom, crianças? Dúvidas, postem na plataforma ou no grupo de WhatsApp. Um beijo!